Olá, sejam bem-vindos a mais um programa La Personnalité. Renata Carvalho, um papo super agradável com Alexandre Rocha, falando sobre o piso salarial das enfermeiras, um assunto de extrema relevância para vocês. La Personnalité. Apresentação Adriana Filippo. E no quadro Saúde e Bem-Estar do La Personnalité, da minha querida amiga Adriana Filippo, estou aqui com o Dr. Alexandre Rocha. Seja muito bem-vindo, Dr. Alexandre, que é advogado e especialista em gestão da saúde pública e privada. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renato. Obrigado, Adriana, pelo convite. É um prazer estar aqui no seu programa. Quero que você fale um pouquinho do seu currículo, das suas atuações. Bom, eu tenho uma história que se iniciou pelo direito, né? Pela carreira jurídica, onde eu advoguei por 20 anos de militância ali no balcão dos fóruns aí entre Guaratinguetá, o Vale do Paraíba, São Paulo e Rio de Janeiro. E em 2017 eu iniciei um processo de transição, onde eu fui trabalhar com gestão de saúde pública. Fiquei fazendo esse trabalho por 2 anos. E desde 2019, hoje eu faço a gestão de relacionamento comercial junto ao Hospital Maternidade Frei Galvão, onde eu aplico, vamos pensar que é o resumo desses 20 anos de advocacia, mas agora voltados para a área de gestão. Hoje eu estou finalizando um MBA pela Fundação Getúlio Vargas em Gestão de Saúde, porque é a área que eu acabei me identificando. Vamos pensar assim, migrei de área, mas a advocacia, como os colegas dizem, você pode até sair da advocacia, mas a advocacia não sai de você. Então, segue aí como 20 anos de experiência. Entendi, muito bom. Excelente currículo. Obrigado. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre o reflexo dos processos judiciais na saúde pública e privada, né, depois desse caos todo da pandemia que estamos aí vivendo, né? Popularmente tratado como judicialização da saúde, é uma coisa que atormenta aí muitos gestores, principalmente os públicos. Por quê? Ele foge àquela programação que a gestão pública tem que fazer através dos seus orçamentos. As LDOs, que é, né, as leis de diretrizes orçamentárias, que você programa a gestão para dali ou 4 anos, ou no caso a anual, e depois a quadrianual, você tem uma previsão do que você entende que vai acontecer, já mensurando o crescimento populacional, um aumento né, de atendimento, mas chega uma ação judicial e quebra tudo isso, tá? E por que a judicialização acontece? Via de regra, as pessoas, elas procuram o Poder Judiciário porque elas não conseguem, pelas vias normais, aquilo que elas estão necessitando. Seja uma cirurgia, seja um tratamento, seja um medicamento. Mas muitas das vezes, elas vão direto ao Poder Judiciário sem ter procurado efetivamente as vias administrativas. E isso é uma coisa que o Poder Judiciário, lá no início, recebia e dava sequência através das liminares, sem muito critério em procurar saber se aquela pessoa realmente ela seguiu uma trilha administrativa antes de procurar o Poder Judiciário. Por quê? E o medo que um fórum, que uma vara judicial tem de, talvez numa discussão técnica jurídica, ficar perguntando situações e aquele paciente, naquele decorrer de lapso temporal daquele pedido, vinha a falecer, ou seu caso agravar. Então, assim, vamos dar a liminar, vamos dar o que essa pessoa está pedindo e seja o que Deus quiser. E esse seja o que Deus quiser caía na mão do gestor. Muitas das vezes, no caso do público, são as prefeituras. Se você tem uma prefeitura que tem um PIB considerável, na maioria das vezes ela conseguia absorver isso. Mas se você pegar uma cidade pequena, dependendo da ação judicial,
um valor de um tratamento médico é o orçamento que aquela cidade tem para a saúde no ano. E aí, como que você operaciona isso? Né? E isso é o dia a dia da gestão pública no Brasil. No particular, o que se tem como regra? A Constituição Federal, a partir do artigo 196, que é o capítulo que trata da parte da saúde, ele tem um artigo que ele fala que o público é dado ao particular o direito de explorar a saúde desde que ele siga as mesmas regras do público. Que regras seriam essas? Se você inicia um tratamento, você é obrigado a encerrar esse tratamento. Se eu for dar acesso, tem que dar acesso a todos que eu estou colocando como sendo os meus usuários. São regras né, que são aplicadas ao SUS. Só que, no particular, eu estou falando de uma relação econômica também, né? E existe aí uma disputa nos fóruns onde você contrata um serviço de uma operadora X. Aquela operadora fala para você, olha, eu te garanto internação para esse tipo de cirurgia, tratamento para esse tipo de doença. E você vai lá e assina o contrato concordando com isso. Mas, via de regra, operadora, ela é obrigada a dar tudo, cobrir tudo. Mas, comercialmente, para ela chegar num valor interessante, ela fala que não vai atender tudo. Então, existe uma disputa jurídica, nesse caso, onde se existe um conflito entre dois dispositivos. Primeiro, o dispositivo do contrato que faz lei entre as partes, ou seja, se você assinou, você concorda, mas o direito da saúde, que é um dos direitos primordiais regidos lá no artigo 6º da Constituição. Então, esse dispositivo contido no artigo 6º, ele se sobrepõe à relação comercial. Então, por isso que todo mundo que tem plano de saúde, a operadora fala assim, não vou cobrir. Ele entra com a ação, ele ganha. Por quê? Porque ela é obrigado a finalizar aquele tratamento, ele é obrigado a dar. Só que comercialmente, se ela for vender os planos pensando num atendimento global, isso vai ficar muito caro. É assim que vai funcionar no mercado, entendeu? Entendi. Tanto que hoje existe uma mudança da forma de se negociar junto às operadoras. Antes eles trabalhavam com um modelo que a gente chama de cheque em branco. Que é esse modelo? Você entra lá para fazer o atendimento, na medida que você vai fazendo, vai se contabilizando, no final fecha a conta, manda para a operadora. E dava esses talvez absurdos de valores, onde a operadora depois repassava esse custo de alguma forma. E agora não, agora eles estão, a gente chama de modelo empacotado. Criam-se pacotes, e aí você vai contratando pacotes. Dentro daquele pacote ele já tem um conjunto de custo já pré-definido, e ele contrata junto a hospitais, a clínicas, aquele modelo de atendimento. Entendi. E com a pandemia, essa situação se agravou mais ainda, né, doutor? A gente vivenciou muito isso também na pandemia, mas principalmente na questão da urgência e emergência, né? Que as pessoas procuravam, principalmente os hospitais, já em casos graves, porque ficava dentro de casa tentando segurar o máximo que podia, com medo de num posto de saúde, num hospital, num PS, num pronto atendimento, enfim. E chegavam já em estado grave. Essa conta foi repassada, está sendo repassada, né, para as operadoras. A gente teve recentemente, a ANS autorizou um aumento considerável das mensalidades das operadoras por conta de que elas precisavam absorver esse custo, né, que aumentou por conta do aumento que houve durante a pandemia de material e medicamento. Então, ela fez com que muitas dessas pessoas saíssem do sistema público, saíssem do sistema particular e fossem para o público. E os medicamentos de alto custo também entram nessa... Entra. Os medicamentos de alto custo são uma via, assim, muito, muito forte dentro da judicialização. Por quê? Primeiro que, às vezes, o próprio médico que receita a medicação, ele não sabe que existe uma relação de medicação chamada RENAME, Relação Nacional de Medicação, que são os medicamentos preconizados pelo SUS e que o Ministério da Saúde é obrigado a fornecer, que ele já compra essa medicação
teoricamente ele teria que ter em estoque, que as secretarias estaduais têm de ter, as municipais têm de ter. E existe uma divisão dentre essa gestão tripartite que se fala muito, onde o alto custo é de responsabilidade do federal e estadual e a baixa e a média complexidade do município, né? Atenção básica. Mas às vezes, numa judicialização, isso não é respeitado, e às vezes eu peço uma medicação oncológica para o município, que ele, via de regra, não tem nem por onde dispensar essa medicação, que é uma medicação que geralmente é dispensada em hospital. Entendi. Entendeu? Então, você tem todo um cenário que impacta, que eu falei para você, os orçamentos dos municípios, principalmente, porque é o mais próximo do cidadão. É muito mais fácil você bater na porta do prefeito do que do governador ou do ministro da Saúde. Entendi. Isso é bacana também. Mais uma orientação aqui pra gente. Doutor, que aula! Imagina, eu fico à disposição. Estou aqui também impactada com essa sua aula. E é o dia a dia, né, que acontece aí. Exatamente. Mas, olha, eu falo para você, né, que hoje a justiça vem melhorando, ela vem fazendo um filtro, né, nesse cenário. Ela tem procurado ouvir mais, exatamente por quê? Porque na medida que ele resolve o cidadão aqui, ele acaba deixando descoberto todo um grupo maior de pessoas. Pessoas que estão na fila. Entendeu? Porque, na verdade, a judicialização acaba furando a fila, entendeu? Entendi. Então, o Poder Judiciário, nos últimos anos, ele tem olhado um pouco mais, mas ainda assim tem essa regra de que o que chegou ali passa. Entendi. Isso aí. Então, a gente tem que, né, um dia de cada vez, tentando melhorar situações aí, tentando entender. Eu acho que o que falta muito é orientação, né, doutor? Eu acho que orientação e bom senso. Aqui você está me falando que a gente já consegue ter um outro olhar da situação, né? Já consegue abrir, assim, e falta mesmo um olhar diferente, falta mesmo essa orientação. Então é bacana a gente estar aqui conversando sobre isso, as pessoas estarem assistindo o programa para poder ter um pouquinho de conhecimento. Muitas vezes o caos acontece pela falta de conhecimento. Geralmente. E aí a pessoa vem a revolta, as brigas. Uma coisa que de repente você entende, você conhece, você começa a seguir os caminhos mais certos. E falar em saúde é muito delicado. Sempre. Né? E a gente sabe que é um Porque caos. todo mundo precisa de atendimento, né? Todos nós temos, como eu falei, a Constituição garante isso a todos. É um valor muito importante. E é isso aí. Mais uma vez eu quero te agradecer pela oportunidade, por essa aula que você nos deu aqui, para os nossos queridos telespectadores do La Personnalité, nesse momento aqui de saúde e bem-estar. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado. La Personnalité. Apresentação Adriana Filippo.